Estamos de volta. Os enormes desafios para impedir retrocessos no campo democrático. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. E dessa conversa participam André Augusto Bezerra, presidente da Associação Juízes para a Democracia, e Bruno Conder Comparato, cientista político e professor da Universidade Federal de São Paulo. Queria, nesse terceiro bloco, que é o nosso último bloco, voltar mais especificamente ao tema da democracia, até porque, diante de uma situação polarizada, de uma situação de conflito aberto na sociedade, que talvez ainda escale mais alguns degraus, enfim, a gente vê como contraponto, digamos, historicamente importante, além de ser importante para o momento atual, o que eu tenho chamado de a democracia também está se levantando. Quer dizer, muitos setores sociais, muitas instituições, a população na rua reconhecendo que construiu coisas nos últimos anos no Brasil e que não quer retroceder das suas conquistas, não é? E a gente hoje, né, 31 de março, quer dizer, um dia de triste memória, porque há 52 anos a gente sofria um golpe militar, civil-militar, tá certo? E hoje a gente tem um conjunto enorme de manifestações em todos os estados do Brasil, em vários países, com grupos brasileiros e estrangeiros que são solidários à luta pela democracia no Brasil, né? E eu queria voltar a isso, quer dizer, a gente precisa de algum modo conseguir defender a democracia. Quais são as saídas para essas questões que a gente apontou nos dois primeiros blocos, da polarização, do ódio, enfim, de uma certa hegemonia de discursos que muitas vezes flertam com o fascismo, e a gente sabe que uma sociedade que flerta ou cai no fascismo não passará impune, quer dizer, isso deixará marcas, traumas, cicatrizes importantes. Como enfrentar esse momento, André? Olha, quando tivemos a Constituição de 88, alguns acharam que a democracia estava ganha, né? A batalha está ganha. A situação que vivemos hoje é importante por lembrar que a democracia é uma constituição permanente, é uma construção permanente, né? Ela depende de lutas constantes, mobilização constante. Nenhum direito cai do céu, nenhum direito é divino, né? Então é importante lutar pelos direitos. É importante também romper com o discurso que vem desde 88, no sentido de que temos direitos demais, né? Há muitos direitos e poucos deveres, né? Isso é um discurso autoritário, muito conservador, constante, mas muito comum, né? Muito comum na população, né? E, de certa forma, isso é visto nas ruas, nas manifestações mais conservadoras. Aliás, havia uma faixa, uma vez eu vi, pelo direito de não ter direitos, intervenção militar já, né? Era o que estava escrito, né? Então é preciso lembrar... Que é inclusive de uma... algo tão paradoxal. Tem gente que tem certeza que a gente vive uma ditadura comunista. Exatamente. Então quem pensa assim não sabe nem o que é ditadura, nem o que é comunismo. Exato, né? Aliás, que falam que alguns órgãos de imprensa são comunistas, né? Eminentemente conservadores, né? São comunistas. Então é preciso sempre lembrar isso, né? Lutar, né? Sempre se mobilizar. Não existe nada que cai de cima do Estado, independente do governante que esteja no poder. Foi o Churchill, né, que dizia que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Vigilância, exatamente. Esse é o lema dos constitucionalistas nos Estados Unidos. Exato. E foi reproduzido foi adotado pela UDN. Pela UDN. Que terrível lembrança. Mas de certa maneira, né? Mas de certa maneira. Sempre atento. É que eles sempre falam que são democratas para dizer o contrário. A tentação autoritária, né? Tem que sempre ficar atento, principalmente em momentos de crise econômica como o atual, né? Onde surgem, em todo o mundo, a história mostra opções autoritárias de poder. E Bruno, enquanto a gente estava aqui no intervalo conversando, você falava de uma coisa da importância dos estudantes secundaristas, dos estudantes universitários, das novas universidades públicas que foram criadas no Brasil e que, de certa maneira, geram um outro tipo de juventude e de, digamos, de tipo de politização e de organização social emergente. Sim, para mim é uma verdadeira revolução. Embora não tão visível, porque na educação as coisas demoram, o processo é longo e demorado, mas ao mesmo tempo que ele demora para dar os seus frutos,
esses frutos são mais permanentes, né? Então, hoje em dia, qualquer um consegue entrar na universidade, seja numa pública, seja numa particular, com bolsa, com financiamento, enfim, tem várias formas de facilitar esse acesso. Sim, e a ProUni, permanência. FIES, E a né? permanência. Eu sou de uma universidade que é um fruto dessa expansão que teve nos últimos anos. E o nosso campus fica em Guarulhos, na periferia de Guarulhos, é quase o final, que é o bairro dos Pimentas, lá no final da cidade de Guarulhos. E no primeiro ano, os alunos da primeira turma foram fazer um cursinho para a população do entorno, para eles poderem também frequentar a universidade. E eles descobriram que as pessoas nem sabiam que existia universidade pública. Na cabeça das pessoas, a universidade é coisa de rico. Custa dinheiro, tem que pagar, né? Então, teve aquela belíssima homenagem da Ana Muilaert, da cineasta, né, do Sim, da Que Horas diretora Ela de Volta. Que Horas Ela Volta, que recebeu um prêmio das organizações Globo, aliás, né, da Globo Filme, se eu não me engano, e foi receber o prêmio e fez um discurso belíssimo, emocionante, que o Bruno está lembrando Defesa da aqui Jéssica, né, das É. Jéssicas. E eu dou aula para várias Jéssicas e Jéssicos, vamos dizer assim, né? Para quem ainda não São- assistiu, vale a pena ver. A Jéssica é o nome de uma jovem, filha da empregada doméstica, que é ela, portanto, é uma das personagens centrais do filme, junto com a mãe dela, e que vem a São Paulo para prestar vestibular, né? E a mãe, empregada doméstica, que trabalha para uma família de classe média, tem também um filho, essa família, que vai prestar vestibular também. A Jéssica acaba entrando na Universidade de São Paulo, na USP, para fazer arquitetura. O menino, infelizmente, não entrou, não porque ele é de classe média, não poderia ter entrado, mas não entrou, não estudou o suficiente. E você tem ali uma dimensão colocada, uma dimensão política, né? Sim. Colocada pelo filme, dessa ascensão social, dessa oportunidade de protagonismo para as classes, para as camadas mais populares que vêm do acesso à educação e que foi conquistado no Brasil nos últimos 15 anos. Né? E isso incomoda as elites. Por quê? O que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás? Uma parcela diminuta da população tinha acesso a estudo universitário. Então, aquele discurso, é pobre porque não estudou, é pobre porque não trabalha, eu tenho dinheiro que é fruto do meu trabalho, é mentira, porque o sujeito sabia que ele ia fazer universidade e já seria outra categoria de pessoa, já teria acesso a melhores empregos. Então, agora, democratiza. E as elites percebem que o que conta é o desempenho no estudo, né? Não adianta ter dinheiro, tem que se esforçar para isso. E aí, essas pessoas que saem da universidade e podem ter, começam a ter acesso a cargos públicos, trabalham em secretarias de governo, começam a influenciar as políticas do governo de dentro. E começam né? a disputar os espaços de participação social de maneira muito qualificada. Exatamente. Então, é uma mudança significativa. Embora de longo prazo. É interessante você dizer isso, porque a diretora Ana Muilaert falava disso, né, no pequeno discurso que ela fez, dizendo que ela lançou o filme no exterior e que perguntavam, mas isso acontece no Brasil ou é uma utopia? E ela dizia, olha, eu confesso que não conhecia muito do que estava acontecendo no Brasil e eu dizia para esse pessoal no exterior, na Europa, enfim, dizia assim, não, ainda é uma utopia, tem alguns casos, mas isso é uma coisa que ainda estamos buscando acontecer e tal. E ela falou, depois eu vim lançar o filme do Brasil e percorri vários estados e muitas vezes ia às universidades para lançar o filme e comecei a conhecer muitas Jéssicas, né? Jéssicas, meninas e meninos, né? Muitas pelo Brasil afora e falei, não, estava enganada, não é uma utopia, é uma realidade. E ela termina o discurso dela dizendo, eu queria homenagear com o meu filme, com esse prêmio, né? Dedicar esse prêmio que ela estava ganhando das organizações Globo ao pai e à mãe das Jéssicas do Brasil, né? O presidente Lula, a presidente Dilma, né? Que é o reconhecimento das políticas, de algumas das políticas sociais que o Brasil construiu nos últimos anos, né? André? O fato é que tudo isso vem de uma democracia, né? Isso é natural da democracia, né? Na medida em que todas as pessoas podem votar, né? Elas começam a exigir dos seus governantes melhores condições de vida, né?
Então, a partir do momento em que um setor da sociedade começa a se revoltar contra um governante que foi eleito pelo povo, né, você realmente nota o quanto a democracia tem incomodado essas pessoas. Né? Porque a mudança está aí, né? A mudança é da democracia. Na sociedade democrática é natural que as pessoas comecem a melhorar de vida, né? Porque o Estado é obrigado a responder às demandas dessas pessoas. Sim. Mas aí a sociedade, essa que está, enfim, de algum modo pouco informada, mal Sem informada, dúvida. ou manipulada por certos grupos que estão tentando enfrentar o governo atual, enfim, sem entrar no mérito dos problemas, das dificuldades do governo atual, mas me parece que essas pessoas olham como sair da condição democrática em vez de mais Exatamente. democracia. Esse né? é o grande perigo. Exatamente. Né? Esse é o grande perigo. A democracia parece que está sendo vista como um obstáculo, quando na verdade Nós ela é um precisamos instrumento. de mais democracia, porque Exatamente. temos uma democracia jovem, Muito, muito, se há, por exemplo, um tem grave muito a ser problema aprimorado, de né? corrupção nesse país, que há, né? Todo mundo sabe que há, em todos os setores da vida pública e privada, há corrupção, é porque a democracia ainda é insuficiente. Esse sistema democrático tem que ter mais democracia. É uma fachada. Exatamente. Né? Né? Porque um dos maiores encantos e mistérios da democracia é o consentimento dos perdedores. Por que aquele que perde a eleição aceita a derrota e aceita ser governado por aquela parcela que ganhou? Né? A gente muitas vezes esquece isso. A gente sempre olha para quem ganha, né? Que nem nos esportes. A gente sempre olha para quem consegue, é vitorioso. A gente tem que olhar para quem perdeu. Né? E quem perdeu tem que entender que esse é o jogo. Essa é a regra do jogo. Né? Então a gente vê a oposição, que perdeu 4 eleições presidenciais, e aí, de repente, eles não querem mais brincar. É uma atitude infantil. Né? Ou seja, democracia, sim, desde que eu seja o vencedor. Isso não é democracia. Democracia é aceitar as regras do jogo, aceitar que a disputa política se faz pelo debate, pelo confronto de ideias, e não impondo a sua vontade. Né? E de repente, e aí, a democracia, nesse sentido, traz mais igualdade, porque as desigualdades têm que diminuir, né? Porque senão... E tem que ser, claro, tem que ser negociada, né? E sem esquecer que nesses anos de democracia não há um grupo político hegemônico. Sim. Né? Os governos dos estados, as prefeituras, né, são governados pelos mais diversos grupos políticos. Né? O que é um bom sinal. Né? Temos uma de certa sociedade maneira, no heterogênea. governo federal houve essa polarização Exato. entre PSDB e PT, né? Porque mesmo antes com o governo do Itamar Franco, depois do impeachment, da renúncia, né? Na verdade, de última hora, o Collor renunciou para não ser empichado, do presidente Itamar Franco, que foi um governo de transição importante, é bom a gente reconhecer, e ele era um quadro do PMDB, tá certo? Mas, de todo modo, já com um protagonismo importante do PSDB, que vai ganhar 2 eleições consecutivas. Nós vamos ter o presidente Fernando Henrique durante 8 anos, mais os 2 onde ele foi ministro do Itamar Franco, 2 anos e meio, são 10 anos de governo. E agora teremos, se a democracia vencer, teremos 16 anos de governo Lula e Dilma, de governo do PT. Bom, isso é a democracia. E a democracia nunca é tranquila. É sempre turbulenta, né? Sempre tem elementos estabilizadores, porque as pessoas confrontam ideias. Então, tem manifestações, tem que poder ter a possibilidade de manifestar o seu descontentamento. Isso faz parte da democracia, né? Então, isso começa a aparecer. Eu queria lembrar o movimento dos estudantes secundaristas, que tem tudo a ver com aquela... Que começou no estado de São Paulo, já tem no Rio, exatamente, em Goiás. No Rio, Goiás, exatamente. Com aquilo sobre o qual nós falávamos a respeito da expansão do ensino universitário. Para mim não é um acaso que esse movimento secundarista surgiu emerja com tanta força, porque os jovens que estão nas escolas, eles conhecem um irmão mais velho, um primo, um vizinho que entrou na universidade. Então, o que esse antes sempre foi uma né? possibilidade muito remota e distante, se torna muito mais próxima. Então, mas nós queremos ter uma escola boa, decente, né? Então, de boa qualidade na qual a gente participe.
e aí vão e enfrentam a polícia. Até porque a educação é vista como um efetivo caminho. Agora sim. Né? Exatamente. Não é algo pro forma, né? Você está no colégio estadual de péssima qualidade, pro forma. Não, você tem a possibilidade. Exatamente. Né? Então, para mim, não é um acaso. E é um bom sinal isso, que as pessoas começam a perceber isso. Né? Essas são as insurgências da democracia. E uma democracia, é verdade, como vocês disseram, que não chegou a toda a população brasileira, mal chegou nas periferias, né, nas quebradas, como dizem os rappers da periferia. A democracia mal chegou lá. Nós não precisamos de uma ruptura democrática. O que a gente precisa é aprofundar, é aprimorar a nossa democracia. Nós precisamos de mais democracia. Eu agradeço muitíssimo a vocês e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Hoje foi um dia de muita luta pela democracia nas ruas do Brasil inteiro, em vários países do exterior. Daqui para frente vai ser assim até que a gente vença definitivamente o golpe de Estado que está em curso. Todos os dias a gente terá que reafirmar o compromisso com a democracia, lutando para defendê-la, não com armas, com argumentos e ações que ajudem a restituir o Estado de Direito no Brasil. Cada voz é importante, cada palavra que sensibilize amigos, parentes indecisos é igualmente importante para construir um futuro melhor e mais justo para todos. A gente se encontra na próxima quinta. Um forte abraço.